Olá pessoal, sejam bem-vindos aos comentários da jurisprudência do STJ nesse mês de fevereiro. Eu sou o professor Elton Kramer e vou acompanhá-los nessa jornada aí de estudos do que aconteceu de mais importante no STJ e que você vai aproveitar aí para o seu estudo do concurso público direcionado à advocacia pública. Ok? Vamos lá, acompanhem comigo. O primeiro julgamento que eu trago para vocês é um julgamento bastante interessante, que já teve repercussão anterior, mas que hoje a gente traz aí um outro entendimento, né, proferido pela segunda turma do STJ, que envolve a questão se há ou não abalo moral, né, ou se configura um dano moral envolvendo pessoa jurídica de direito público. Quem lembra, tempos atrás, inclusive quando eu fazia ainda, eu era um pouco concurseiro, eu lembro que existia um entendimento aí que prevalecia no STJ, que pessoa jurídica de direito público não poderia sofrer dano moral, né? Então ele não poderia ter dano, não poderia sofrer um abalo moral, por quê? Porque isso só envolveria pessoas de direito privado, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica. A pessoa de direito público não pode, não tem essa questão de envolvimento empresarial, econômico, que poderia envolver um dano moral. Só que havia muitas críticas, dizia qual a diferença da pessoa de direito público e direito privado. Obviamente que direito privado pode ter um campo maior de ofensa, dano moral, mas não quer dizer que a pessoa de direito público não tenha. Né? Você, por exemplo, desmoralizar o órgão, a Receita Federal, dizer que não presta, que tem ladrões, alguma coisa, será que não ofenderia, nesse caso, a instituição Receita Federal? Né? Então, esse caso que intrigou muitos doutrinadores e que hoje voltou para o STJ com outro entendimento. Vamos ver o que o STJ julgou aqui no RESP 1.722.423 do Rio de Janeiro. Pessoa jurídica de direito público tem direito à indenização por danos morais relacionados à violação da honra ou da imagem, quando a credibilidade institucional foi fortemente agredida e o dano reflexo sobre os demais jurisdicionados em geral for evidente. Então veja, já mudou o entendimento que nós tínhamos anteriormente. E aqui nós temos um ponto fundamental para estudar. Porque quando envolve responsabilidade civil, você sabe que o leque é grande do que configura, o que não configura, o que já temos como consolidado, o que não temos. Ou seja, são esses pontos que são indagados aí pelas bancas dos concursos públicos. E é exatamente esses pontos diferentes que muitas vezes caem, que pode gerar dúvidas, né? Por isso que você tem que estar extremamente atualizado. Aqui diz o STJ, cinge-se a controvérsia determinar se é possível o INSS, pessoa jurídica de direito público, para quem sabe, o INSS é uma autarquia, né? Hoje chamada de Previdência Social, ser vítima de danos morais. Inicialmente, também não afasta a pretensão reparatória o argumento de que as pessoas que integram o Estado não sofrem descrédito mercadológico. O direito das pessoas jurídicas à reparação por dano moral não insurge apenas o caso de prejuízos comerciais, mas também nas hipóteses mais abrangentes de ofensas à honra objetiva. Nesse plano, até mesmo entidades sem fins lucrativos podem ser atingidas. Assim, não se pode afastar a publicidade de resposta judicial à agressão perpetrada por agentes do Estado contra a credibilidade institucional da autarquia, a qual implica em dano reflexo sobre os demais segurados da Previdência e os jurisdicionados em geral, é evidente, tudo consubstanciado por uma lesão de ordem extrapatrimonial. Veja, pessoal, é um julgamento muito interessante, que muda, né, esse panorama, né? Grande parte desses livros de direito civil você vai ter que dar uma atualizada. Se o livro não tiver atualizado, você vai colocar essa decisão e mencionar, até escrevendo a caneta, não tem problema nenhum, se isso vai te ajudar a lembrar no momento da prova. Então você sabe que o pessoa jurídica de direito público, embora não tenha essa questão de incidência ou de afetação no setor, no mercado financeiro, mesmo assim ela tem uma honra objetiva, ou seja, tem pessoas que trabalham lá. E tem uma questão da dignidade, né? Tem uma questão da credibilidade daquele órgão. Então veja, o mesmo exemplo que eu utilizei, você começar a xingar, por exemplo, um órgão como Receita Federal, Polícia Federal, órgãos que compõem o Estado.
Obviamente que há uma ofensa que tira a credibilidade. Então, se há uma queda de credibilidade frente a essas ofensas, obviamente que pode configurar sim um dano moral. Então é nesse sentido aí que o STJ julgou. Ficar muito atento a isso, que pode ser indagado em possíveis provas de concurso público. Outra questão que eu trago para vocês é referente à recuperação judicial, né? Sempre no informativo que eu trago aí todo mês, no mínimo você tem uma decisão envolvendo recuperação judicial. É muita polêmica, né, sobre esse tema. Aqui diz o seguinte: para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência de crédito do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador, né? Algo me diz que a gente já discutiu isso em alguns informativos ou comentários informativos passados, né? E o que determina, por exemplo, a época do crédito para pagamento? É o seu fato gerador, né? No âmbito da recuperação judicial. A questão controvertida consiste em definir, a partir da interpretação do artigo 49 caput da Lei 11.101, que é a Lei de Falências, se a existência do crédito é determinada pela data do seu fato gerador ou pelo trânsito de julgado da sentença que o reconhece. Porque aí você pode ter uma ação de cobrança que vai rolar, que é ajuizada num tempo, mas vai transitar em julgado em outro, né? Aqui, conforme se percebe da leitura do referido artigo, nem todos os credores estão submetidos aos efeitos da recuperação judicial, mas somente aqueles titulares de créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos e que não foram excepcionados pelo artigo 49 para terceiro e quarto da Lei 11.101. Além disso, os créditos de natureza fiscal estão excluídos da recuperação judicial, isso por menção expressa do artigo 6º, parágrafo 7º da mesma lei. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor. O liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação, que é o direito ao crédito. Assim, a prestação do trabalho na relação trabalhista faz surgir o direito ao crédito. Na relação da prestação de serviço, a realização do serviço. Nessa mesma linha foi editado o enunciado 100 da terceira jornada de direito comercial, que tem a seguinte teor: consideram-se sujeitos à recuperação judicial, na forma do artigo 49 da Lei de Falências, os créditos decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação, independente da data do eventual acordo, sentença ou trânsito julgado. Então, pessoal, veja, nesse caso você pode ter um fato gerador dessa obrigação, seja cheque, seja título de crédito, seja obrigação trabalhista, comercial, civil, você vai ter um fato gerador que vai gerar essa obrigação. E aí, por mais que você tenha uma ação que venha transitar em julgado depois da decretação da recuperação, definimento da recuperação, pode ser incluído na recuperação, porque o fato gerador é anterior, né? Então aí não vai ter qualquer tipo de problema. Então isso que você vai ter que aplicar esse entendimento STJ a partir da interpretação do artigo 49 da Lei de Falências. Isso muito importante para quem está estudando direito empresarial, né? A Lei de Falências não é algo muito fácil e muito agradável, ao meu ver, né? Eu gosto tributário, né? Mas eu não sei se você gosta empresarial, mas não é muito agradável estudar empresarial. Pelo menos na minha época de concurseiro eu não gostava muito. Mas vamos lá, temos outra questão aqui, ó, recuperação judicial e falência, decisões interlocutórias. Será que é cabível agravo dessas decisões no âmbito da recuperação judicial e falência? Uma dúvida também cruel, por quê? Porque nós temos hoje, no CPC 2015, o entendimento da taxatividade das hipóteses de interposição de agravo. Como que fica aqui no caso de recuperação judicial e falência? Vamos lá, vamos ver. Cabe agravo do instrumento de todas as decisões interlocutórias proferidas no processo de recuperação judicial e no processo de falência, por força do artigo 1015, parágrafo único do CPC 2015. Aqui que me parece que o STJ equiparou a recuperação judicial e falência a um procedimento, por exemplo, do cumprimento de sentença ou da própria execução, né? Vamos ver aqui que o STJ se é isso mesmo. No regime recursal adotado no CPC 2015,
há dois diferentes modelos de recorribilidade das decisões interlocutórias. Para as decisões proferidas na fase de conhecimento, será cabível o agravo do instrumento nas hipóteses listadas nos incisos do artigo 1015, observado ainda o abrandamento da taxatividade desse rol em razão da tese fixada por ocasião do tema de repercussão geral, aliás, não é repercussão geral, desculpe, li errado, julgamento de tema repetitivo 988, né, que fala da taxatividade do agravo do instrumento. E 2, para as decisões proferidas nas fases de liquidação e cumprimento de sentença, no processo executivo e na ação de inventário, será cabível agravo de todas as decisões interlocutórias. Isso por força do parágrafo único do próprio artigo, tá? Ao se interpretar a questão relacionada à recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas nos processos recuperacionais e falimentares, à luz do regime instituído no CPC 2015, conclui-se que, olha uma parte importante que eu grifei para vocês, tendo o processo recuperacional a natureza jurídica de liquidação e de execução negocial das dívidas da pessoa jurídica em recuperação, e tendo o processo falimentar a natureza jurídica de liquidação e de execução coletiva das dívidas da pessoa jurídica falida, esses processos devem ser aplicados à regra do 1015, parágrafo único, ou seja, equiparou a execução, né, ou cumprimento de sentença. Assim, nos termos do 1036 e seguintes, CPC 2015, fixa a seguinte tese: cabe agravo do instrumento de todas as decisões interlocutórias proferidas no processo de recuperação judicial e no processo de falência. Então, veja, aí uma decisão bastante importante, pessoal, e que nós temos que levar aí para o conhecimento de prova, sem dúvida nenhuma. Isso aqui é importante tanto para a prova de direito empresarial quanto para a prova de processo civil. Sem dúvida nenhuma, é uma questão que é muito provável que caia nas próximas provas. Um julgamento muito importante que se refere a um recurso muito corriqueiro, utilizado pelos advogados públicos, e que se refere ao processo de falência que passou aí por uma remodelação aí recentemente. Então, muita atenção a esse julgamento. Então, lembre-se, no processo comum, no procedimento comum, nós temos o quê? A taxatividade mitigada, né, que são algumas decisões que são lá elencadas, mas que ainda o STJ abrandou. Só para você ter uma ideia, então nós temos aqui, que foi mencionado o tema de recursos repetitivos, 988, onde foi fixada a seguinte tese pelo STJ. O rol do artigo 1015 é de taxatividade mitigada. Por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação. Então, isso quer dizer o quê, pessoal? Nós temos ainda uma taxatividade mitigada no procedimento comum e no processo de execução, cumprimento de sentença e liquidação, todas as decisões são agraváveis. É possível utilizar o agravo. Tá? E quando se fala em recuperação judicial e falência, também, tá ok? Isso que você vai gravar para a sua prova. Outra decisão que eu trago do STJ é a respeito do mandado de segurança. Olha, um julgamento bastante interessante aqui, pessoal. Não é admissível, nem excepcionalmente, a impetração de mandado de segurança para impugnar decisões interlocutórias após a publicação do acordo em que se fixou a tese referente ao tema repetitivo 988, que eu acabei de ler para vocês, segundo o qual o rol do artigo 1015 é de taxatividade mitigada. Por isso, admite a interposição de agravo instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em questão do recurso de apelação. Eu acabei de ler para vocês terem essa tese aprovada. Inicialmente, é preciso reconhecer, desde logo, a premissa no sentido de ser inócuo e inútil impugnar apenas em apelação ou em contrarrazões a decisão interlocutória que indefere a designação de audiência de conciliação pretendida pelas partes. De fato, de nada adiantará, do ponto de vista prático, uma eventual impugnação diferida sobre um ato processual que pretende que seja praticado no início do processo, especialmente porque, diante de uma irreversibilidade dos efeitos que serão produzidos com a referida decisão e dos danos alegadamente sofridos pelas partes.
conquanto seja excepcionalmente admissível, a impugnação de decisões judiciais lato sensu por mandado de segurança não é admissível, nem mesmo excepcionalmente. A impugnação de decisões interlocutórias por mandado de segurança após a tese afirmada, que estabeleceu uma exceção ao posicionamento há muito adotado nessa Corte, especificamente no que tange à impugnabilidade das interlocutórias, de modo a vedar em absoluto a impugnação dessa espécie de decisão pelas partes mediante o mandado de segurança, porque há via impugnativa recursal apropriada, ou seja, o agravo instrumento. Então aí é um tema também bastante corriqueiro, que os advogados gostam de utilizar o mandado de segurança em detrimento ao agravo de instrumento. Então muitas vezes, eu não sei, aqui não cabe agravo de instrumento, então eu já vou impetrar o mandado de segurança. Não é bem assim, né? É uma medida excepcional, uma ação constitucional excepcionalíssima diante da ilegalidade ou abuso de poder. Então você não pode utilizar o mandado de segurança simplesmente porque não cabe o agravo de instrumento. Então é uma medida excepcional que não é cabível nesse caso. Aí você tem que respeitar essa tese aprovada pelo STJ, dizendo que é a taxatividade mitigada, e nesses casos saber se é possível impugnar. Se não for, vai para apelação, ok? Outra decisão aqui interessante que a gente encontrou para vocês é a respeito do litisconsórcio, uma matéria importante aí para o processo civil. A litisconsórcio passivo necessário da União, das Agências Nacional de Saúde, em ação coletiva que afeta a esfera do poder regulador da entidade da administração pública. Trata-se de ação coletiva que tem como causa de pedir a invocação de que a Resolução 1398 do Conselho de Saúde Suplementar, CONSUL, reproduzida pelas cláusulas de contratos e planos de saúde das RES, alegadamente extrapolou as lides estabelecidas da Lei 9.656, ao impor limite no período de carência contratual de 12 horas para atendimento dos beneficiários dos planos ambulatoriais e hospitalares. Com efeito, o exame de rigidez do ato administrativo é questão prejudicial ao acolhimento do pedido, que implica tacitamente obstar seus efeitos ao fundamento de violação do direito de terceiros, né? Consoante a jurisprudência da primeira seção do STJ, há litisconsórcio passivo necessário quanto ao pedido formulado na inicial da ação afetar a esfera do poder regulador da entidade da administração pública. Então, nesse caso aqui, entendeu a STJ que esse pedido vai acabar afetando, né, uma questão regulatória envolvendo essa agência reguladora. Então, nesse caso aí, vai ter litisconsórcio necessário entre a União e a ANS, né? Sem dúvida nenhuma. Nessa linha, não se tratando de ação coletiva visando dar cumprimento à regulamentação legal ou infralegal, hipótese mais frequente em que é inquestionável a competência da Justiça Estadual e a ausência de interesse da União e da ANS, daí poderia só ter o plano de saúde, por exemplo, uma discussão sua com o plano de saúde, mas a tentativa por via transversal, sem a participação das entidades institucionalmente interessadas, de afastar os efeitos da disposição cogente infralegal, ocasionando embaraço das atividades fiscalizatórias e sancionatórias da ANS, sem propiciar às entidades da administração pública federal o exercício da ampla defesa contraditória, até mesmo para eventualmente demonstrar o interesse público na manutenção dos efeitos da norma, deve integrar o polo passivo da demanda. Então, nesse caso aqui, entendeu o STJ por afetar a atividade regulatória, ou seja, por esse pedido, tentar desconsiderar uma regra que é de uma atividade regulatória, é necessário, é obrigatório você ter o litisconsórcio entre União e a ANS para defenderem essa norma. Então não é uma briga particular entre você, autor, e plano de saúde. Afeta algo a mais, afeta a atividade regulatória, ok? Então uma decisão também que a gente entendeu como importante. Outra questão que eu trago para vocês aqui, para vocês analisarem, é sobre as trintes. Aqui o STJ entendeu, através da terceira seção, que é ilegal a aplicação das trintes por descumprimento de decisão judicial de quebra de sigilo de dados em virtude da impossibilidade técnica pelo emprego da criptografia de ponta a ponta. Né? Uma discussão hoje que nós temos aí é sobre a questão do Facebook, né?
do programa do WhatsApp, que você manda mensagem. Será que é possível quebrar o sigilo? Diz o Facebook, que é dono do WhatsApp, dizendo que não dá, porque é mensagens criptografadas, até para uma segurança do usuário. Então não é possível você fazer essa quebra do sigilo. E fica aquela dúvida, será que é possível você estabelecer as trinhas para forçar a pessoa ou a entidade a fornecer essas informações? Veja, entendeu o STJ que é ilegal. Por quê? Porque você tem como justificativa a impossibilidade técnica de obter essa informação, né? Em razão da criptografia. Prossegue aqui, a possibilidade de aplicação em abstrato da multa culminatória já foi reconhecida por maioria pela terceira seção, né, do STJ. No caso, porém, há de se fazer uma distinção entre o precedente citado e a situação em análise cuja controvérsia é a alegação pela empresa que descumpriu a ordem judicial da impossibilidade técnica de obedecer à determinação do juízo, haja visto o emprego de criptografia de ponta a ponta. Criptografia de ponta a ponta é a proteção dos dados nas duas extremidades do processo, tanto no polo do remetente quanto no polo do destinatário. Assim, em ponderação de valores, os benefícios advindos da criptografia de ponta a ponta se sobrepõem a eventuais perdas de impossibilidade de se coletar os dados de conversa dos usuários da tecnologia. Então, nesse caso aqui, entendeu o STJ que não teria como, não tem justificativo para você aplicar as trintes. Porque quem estava aí como destinatário da ordem judicial justificou que não teria como quebrar essa informação, não teria como quebrar esse sigilo e entregar essas informações. Então a criptografia seria uma justificativa para não aplicação das trintes, ok? Outra questão aqui que eu trago para vocês é a respeito de plano de saúde, né? Isso aí é matéria mais de direito consumidor e direito civil. Cláusula de coparticipação a razão máxima de 50%, né, se isso ofere algum direito consumidor ou não. Diz aqui o STJ, nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, a razão máxima de 50% do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 dias por ano, decorrente de transtorno psiquiátrico, observar na manutenção do equilíbrio financeiro, né? Ao contratar um plano de saúde e despender mensalmente relevantes valores na sua manutenção, o consumidor busca garantir na conta própria acesso de um direito fundamental que a rigor deveria ser prestado pelo Estado de modo amplo, adequado, universal e restrito. Assim, diferente do Estado, que tem o dever de prestar assistência ampla e ilimitada à população, a iniciativa privada se obriga nos termos da legislação de regência e do contrato firmado entre as partes, no âmbito do qual são estabelecidos serviços a serem prestados e cobertos, bem como as limitações e restrições de direitos. Isso quer dizer o quê, então? Consoante os ditames legais e regulamentares acerca da questão jurídica, verifica-se que não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente contratada e, veja, informada ao consumidor, limitado ao máximo de 50% do valor contratado entre a operadora de planos privados de assistência à saúde e o respectivo prestador de serviços de saúde, para hipótese de internação superior a 30 dias por transtorno psiquiátrico, pois destinada à manutenção do equilíbrio entre prestação e contraprestações que envolvem a gestão dos custos dos contratos de plano de saúde. Aqui uma decisão bastante importante, pessoal, porque era alegada uma cláusula abusiva por parte dos consumidores, que o plano de saúde limita, né, essa questão da coparticipação de 50%. Só que o STJ falou o seguinte, a concessão ampla e ilimitada é atribuição do Estado. Agora, o que o particular vem é subsidiar algo que o Estado não consegue prestar. Então, ali o que prevalece é a questão contratual, aquilo que foi levado à informação do consumidor e ele aceitou aderir. Então, prevalece aí a proteção, a segurança jurídica contratual estabelecida com o consumidor e o plano de saúde. E para finalizar, pessoal, eu trago aqui uma discussão sobre prazo processual. O prazo para impugnação se inicia após 15 dias da intimação para pagar o débito, ainda que o executado realize o depósito para garantia do juízo no prazo para pagamento voluntário, independente da nova intimação. Aqui, pessoal, é uma discussão que tem também lá na execução fiscal,
né? Se contaria o prazo de embargos à execução fiscal da intimação da penhora ou da juntada do mandado do AR que realizou essa intimação da penhora. E ainda tinha uma tese aí que defendia que deveria contar do depósito judicial, caso ele ocorra. Mas obviamente que nós temos uma segurança jurídica lá e aqui também foi estabelecida. Que na verdade esse prazo processual de 15 dias vai contar de quando? De quando terminar o prazo para pagamento voluntário. Acompanhe comigo o que foi decidido. Na vigência do CPC de 73, prevaleceu na segunda seção que, havendo depósito judicial no valor de execução, a constituição da penhora é automática, independente da lavratura do respectivo termo, motivo pelo qual o prazo para oferecer embargos devedor deveria ser da data da efetivação do depósito judicial da quantia objeto da ação de execução. Então veja, esse é o entendimento que eu comentei com vocês. E agora? No CPC 2015, com redação do artigo 525, parágrafo 6º, a garantia do juízo deixa expressamente de ser requisito para apresentação do cumprimento de sentença, passando a se tornar apenas uma condição para a suspensão dos atos executivos. De fato, nos termos do parágrafo 3º do artigo 523 do CPC, somente após não ter sido efetuado o pagamento no prazo de 15 dias da intimação do executado, será expedido desde logo o mandado de penhora e avaliação, o que se justifica pelo fato de que, conforme a doutrina, antes de decorrido o prazo para pagamento voluntário, não se justifica a prática de atos executivos, fecha aspas. Não há por outra razão, o artigo 525 dispõe um prazo de 15 dias para apresentação da impugnação e que se inicia após o prazo de pagamento voluntário, independente de nova intimação. Assim, por disposição expressa 525, mesmo que o executado realize o depósito para garantia do juízo no prazo para pagamento voluntário, o prazo para apresentação da impugnação somente se inicia após transcorridos 15 dias da intimação para pagamento do valor, do débito previsto no 523, independente de nova intimação. Então fica aí uma decisão super importante em matéria processual. Hoje tivemos muitas decisões de processo civil importantes para o seu estudo, para você anotar lá no seu resumo ou no seu livro, eventualmente no seu vade-mecum, para você não esquecer. Então você acompanhe lá na parte que fala da impugnação. Nós temos uma previsão específica no CPC 2015 e é importante que vocês acompanhem quando inicia esse prazo ou não. Então você tem que aguardar esse prazo do pagamento voluntário para depois correr o prazo da impugnação. Independente de realização de depósito ou não, isso não vai interferir no prazo processual. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do comentário dessas decisões desse mês. E mês que vem eu venho com mais novidades, pessoal. Aí a gente vem recheado aí com mais decisões para alimentar a sua ânsia aí por conhecimento, para você passar, conquistar seu sonho e passar nesse concurso público. Ok, pessoal? Até mês que vem, um grande abraço.